Capítulo 2 Verdade. Esclarecimento da verdade. Título anterior: Concretização da verdade. Antes de mais nada, qual é o verdadeiro objetivo da religião? Sem dúvida, é o esclarecimento da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a natureza tal qual ela se apresenta. O sol desponta no leste e desaparece no oeste. O ser humano nasce e, inevitavelmente, caminha para a morte. O budismo se refere a isso com as expressões: tudo que nasce está sujeito a desaparecer, e todo encontro está condenado à separação. O fato de o ser humano manter-se vivo por meio da respiração e da alimentação, evidentemente, também é verdade. Preciso insistir sobre assuntos tão óbvios porque a atual situação da sociedade é absurda. Observando os revoltantes acontecimentos deste mundo, o caos reinante na sociedade, os conflitos, a desordem, as más ações, etc., é impossível negar que há mais fatores que contribuem para a infelicidade do que para a felicidade da humanidade. Precisamos, pois, refletir sobre a origem disso. Segundo o meu ponto de vista, é evidente que a causa reside no demasiado afastamento da verdade, embora não se perceba isso. Vejo que o homem moderno perdeu a noção da verdade. Parece que a vida se mostra tão difícil para ele que não consegue refletir sobre o assunto. Além disso, até hoje, a verdade não era clara nem mesmo para as religiões. Por esse motivo, não era raro pregar a pseudo-verdade, acreditando estar transmitindo a verdade. Se esta tivesse sido revelada tal qual ela é, a sociedade humana deveria estar muito melhor do que é visto hoje, e o paraíso estaria concretizado até certo ponto. Contudo, com a chegada do tempo, Deus revelou sua vontade e, por meu intermédio, está explicando e demonstrando a verdade. Neste sentido, meus diversos escritos esclarecem a verdade de maneira que qualquer pessoa possa compreender com facilidade. Portanto, certamente, a correta visão sobre a verdade aflorará naqueles que lerem atentamente minhas palavras com a mente livre de preconceitos. Vou explicar por meio de situações que são familiares a todos. O ser humano adoece porque se distancia da verdade, e a medicina não consegue curá-lo porque também está fora da verdade. Política errônea, má ideologia, sofrimentos decorrentes do aumento de crimes, crise financeira, inflação e deflação, tudo isso também decorre desse afastamento. Se não houver nenhum desvio da verdade, tudo o que for correto caminhará de acordo com o desejo do ser humano, pois Deus criou a sociedade humana dessa maneira. Assim, não seria difícil surgir uma sociedade ideal, virtuosa e bela, em que as pessoas vivem com alegria e felicidade. Nisto reside a possibilidade do advento do paraíso terrestre que venho propondo. Diante disso, talvez alguns achem que há muitos pontos controversos em minha teoria, mas na realidade não é nada disso. Tudo o que eu digo é muito óbvio. Se esses pontos parecerem estranhos, é porque a análise parte da perspectiva da pseudo-verdade. Quanto mais controversa minha teoria parecer, mais evidente é o contrassenso vigente na sociedade. Portanto, podemos dizer que aquele que aceita a minha teoria sem objeções é alguém que assimilou a verdade. Deus concedeu ao ser humano a liberdade infinita, eis a verdade. As demais criaturas, como os animais e os vegetais, ele permitiu a liberdade limitada. Dessa forma, a nobreza do ser humano reside nesta diferença. Falar da sua liberdade
é dizer que quando ele se eleva, torna-se divino, quando se degrada, equipara-se ao animal. Em outras palavras, ele existe entre os dois extremos. Se desenvolvermos esse princípio, veremos que, dependendo das ações do ser humano, o mundo se torna um paraíso jubiloso ou, ao contrário, um inferno desolador. Esta é a verdade. Não há dúvidas quanto à escolha. A não ser aqueles de espírito maligno de nascença, todos desejarão o paraíso. De acordo com o que acabamos de expor, a concretização do mundo paradisíaco é, em última instância, o objetivo da humanidade, e somente por meio do esclarecimento da verdade é possível atingi-lo. Uma vez que esta é a missão da religião, estou sempre ensinando a verdade por meio da fala e da escrita. Assim sendo, dedico-me intensamente dia e noite como aquele que esclarece a verdade. Em 30 de janeiro de 1950. Verdade, bem e belo. Conforme sempre digo, o paraíso terrestre que temos por ideal é um mundo de perfeita verdade, bem e belo. Gostaria de escrever a respeito com maiores detalhes. Seguindo a ordem, começarei por explicar o que entendemos por verdade. Evidentemente, referimo-nos ao esclarecimento da verdade, isto é, a própria realidade, a maneira correta de ser, sem o mínimo de erro, pura e transparente. A cultura desenvolvida até o presente equivocou-se e considerou aquilo que não era verdade como a própria verdade. É por essa razão que existiam muitas verdades aparentes. Nem é preciso dizer que foi devido à inferioridade do conhecimento humano que as pessoas não percebiam isso. Basta observar a sociedade atual para percebermos que quase todas as pessoas se veem forçadas a trabalhar arduamente para sobreviver e vivem dia após dia sem qualquer parcela de esperança. Embora estejam se afogando no mar de preocupações causadas pela doença, pelas dificuldades financeiras e pelo medo da guerra, elas insistem em dizer que este mundo em que vivemos é desenvolvido e civilizado. Não obstante, observando com rigorosa imparcialidade, percebemos que quase todas as pessoas lutam entre si, odeiam-se e entram em choque, tal como os animais, agonizando num turbilhão de insegurança e ansiedade. É como se estivéssemos olhando o próprio inferno. Essa situação toda que descrevi é justamente o resultado da cultura da pseudo-verdade. Mesmo as pessoas mais esclarecidas não percebem isso e, acreditando tratar-se de um mundo civilizado, continuam a enaltecê-lo. São realmente dignas de nossa compaixão. O mesmo se verifica quando tratamos, por exemplo, da questão da doença. Pelo fato de a medicina estar em desacordo com a verdade, todos os lugares estão repletos de doentes. É tuberculose, disenteria, meningite, derrame cerebral, paralisia infantil, enfim, são incontáveis tipos de doenças. E vejam a justificativa que dão a isso. Antigamente também existiam muitas enfermidades, só que a medicina não estava desenvolvida a ponto de descobri-las. Hoje, porém, ela adquiriu essa capacidade. De qualquer maneira, nosso desejo é que o número de doentes diminua e que o de pessoas realmente saudáveis aumente, apenas isso. O homem contemporâneo teme exageradamente as doenças. Por essa razão, as autoridades e os especialistas advertem em relação à higiene e empenham-se na prevenção de doenças. Um exemplo é a vacina, que é preventiva, não objetiva à cura, sendo apenas paliativa. Dessa forma,
A medicina nem ao menos sabe distinguir a cura temporária da cura definitiva. E mesmo que soubesse, de nada adiantaria, pois desconhece o método para curar as doenças. E uma vez que ignora completamente que as doenças são uma providência de Deus para aumentar a saúde, empenha-se tão simplesmente para deter sua evolução, pensando que isso é progresso. Além disso, por total desconhecimento de que o método para detê-las é justamente o que as provoca, quanto mais a ciência progride, mais se multiplicam as enfermidades. Vejam, o número de doentes só aumenta e a resistência física diminui cada vez mais. Por essa razão, as pessoas temem a fadiga e a insônia, não conseguem perseverar nem fazer maiores esforços e, caso pratiquem exercícios um pouco mais pesados, ficam exaustas. É descabida a busca da saúde apenas pelo incentivo à prática de exercícios, visto que a realidade nos mostra mortes prematuras de esportistas profissionais. Isso não é incompreensível? Por outro lado, ao seguirem o princípio sobre a saúde ensinado pela nossa religião e ao receberem jorei, o fantasma das doenças se dissipa e as pessoas se tornam verdadeiramente saudáveis. Esta é a realidade. A seguir, escreverei a respeito do bem, que evidentemente é o oposto do mal. Todavia, o que é o mal? Ele é causado pelo ateísmo, que nasceu do pensamento materialista, e o bem é o seu oposto, nasceu do teísmo. Esta é a verdade. Entretanto, como a premissa da ciência é a negação desse teísmo que é a verdade, quanto mais ela progride, mais aumenta o mal. E mesmo que a cultura progrida, isso será apenas superficial. Dessa forma, reconhecemos os méritos da ciência, mas não podemos deixar de levar em conta o mal que ela gera. Aqueles que não percebem isso enaltecem apenas seus pontos positivos e, quanto aos negativos, elaboram habilidosas teorias, subjugando as classes dirigentes, levando-as a concluir que nada terá solução sem a ciência. Assim, a felicidade acabou ficando cada vez mais distante. Em seguida, analisemos o belo, que também constitui um problema. Acompanhando o desenvolvimento da cultura, multiplicaram-se os elementos do belo. Individualmente falando, estão em nível satisfatório, mas, coletivamente, não se consegue usufruir deles. Somente uma parte da sociedade, a classe privilegiada, desfruta de roupas bonitas, boa alimentação e belas moradias, enquanto o povo em geral mal consegue alimentar-se, não tendo condições para pensar no belo. Tais pessoas dispõem de alimento apenas para matar a fome, de casa somente para dormir, das ruas apenas para transitar e de um transporte coletivo em que mal dá para entrar, pois tem de enfrentar os empurra-empurras. Talvez isso ocorra somente no Japão. Dessa forma, trata-se de uma sociedade que não consegue usufruir das belezas naturais que são dádivas de Deus, tais como as montanhas, os rios, as plantas e as flores, nem das artes e do belo criados pelo ser humano. Assim, não obstante o grande desenvolvimento da cultura, uma vez que não é toda a humanidade que pode usufruir de suas benesses, o mundo contemporâneo é realmente o paraíso dos ricos e o inferno dos pobres. A causa é a existência de uma grande falha em algum ponto da civilização. Somente quando esse equívoco for corrigido e a felicidade puder ser desfrutada equitativamente, o mundo será de fato civilizado. Esta é a missão da Igreja Messiânica Mundial. Por tudo que foi exposto, creio que puderam entender o verdadeiro significado da verdade, do bem
e do belo. Contudo, o mais importante é o poder de concretizá-los. De nada adiantarão as palavras se elas constituírem apenas um lema escrito num cartaz. Todavia, devemos alegrar-nos, pois finalmente este sonho tão almejado está para tornar-se uma realidade em nosso mundo. Em 25 de setembro de 1953. Verdade e pseudo-verdade. Desde tempos remotos, fala-se a respeito da verdade, mas parece que ninguém fala sobre a pseudo-verdade, ou melhor, sobre a verdade aparente. Entretanto, para analisarmos qualquer problema, será necessário saber diferenciá-las, pois essa distinção exerce enorme influência no resultado. Quando procedemos à análise por essa ótica, observamos que são numerosas as vezes em que a verdade aparente é tida erroneamente como verdade e a maioria das pessoas não o percebe. A verdade e a verdade aparente também estão presentes na religião, na filosofia, na ciência, na arte e até na educação. A verdade aparente desmorona com o passar dos anos, porém, a verdade é eterna e imutável. Quando se descobre algo novo, no início, as pessoas acreditam tratar-se da maior de todas as verdades. Todavia, com o aparecimento de novas teses e descobertas, é comum que ela venha a desmoronar. Da mesma forma, por mais notável que seja uma religião, quem pode garantir que ela não se extinguirá após centenas ou milhares de anos? Não seria uma extinção total, mas somente da parte que constituía a verdade aparente, e é óbvio que se manteria a parte verdadeira. Mesmo que não possuísse nada que pudesse ser mantido, essa religião não seria alvo de críticas, pois cumpriu sua missão de contribuir para o progresso da cultura. É inegável que, quanto mais próxima da verdade a verdade aparente estiver, mais longa será a sua vida, quanto mais distante, mais curta. Apesar de o ato de distinguir a verdade da verdade aparente ser da responsabilidade dos intelectuais e dos líderes da época, raros são aqueles que têm essa capacidade fora do comum. Às vezes, a verdade aparente pode conservar-se por longo tempo. O absolutismo e o feudalismo são verdades aparentes que foram tidas como verdade. O mesmo se pode dizer em relação ao fascismo de Mussolini, 1883 a 1945, ao nazismo de Hitler, 1889 a 1945, e a política expansionista de Tojo, que tiveram pouca duração. É interessante que, na época, o fato passou despercebido e, momentaneamente, os povos das nações governadas por aqueles líderes acreditaram tratar-se da verdade, embora fosse uma verdade aparente. Devido a essa crença, até a vida foi encarada levianamente, e não podemos esquecer quantas pessoas foram vítimas de tais enganos. Diante disso, percebemos como é terrível a verdade aparente. Não podemos deixar de observar que a verdade e a verdade aparente estão presentes em grande medida também na religião. Quantas religiões surgiram e desapareceram? Apesar de terem sido gloriosas no início, tiveram uma vida breve, não deixando qualquer vestígio. Isso ocorreu porque elas se fundamentavam na verdade aparente. Entretanto, se for uma religião com valores em consonância com a verdade, mesmo que por algum tempo sofra uma forte perseguição, um dia, sem dúvida alguma, conseguirá reerguer-se e tornar-se uma importante religião. Podemos fazer essa afirmativa observando as grandes religiões da atualidade.
em 30 de janeiro de 1950. Eu escrevo a verdade. Comecei a escrever artigos há mais de 10 anos, naturalmente apenas sobre assuntos relacionados à fé. Diferentemente de outros fundadores de religiões, procurei não empregar um tom formal, mas ao mesmo tempo utilizei uma linguagem que todos pudessem compreender facilmente sem cair na impolidez. Todavia, aqui temos um problema. Por exemplo, as 84.000 sutras budistas, a Bíblia cristã, os ensinamentos esotéricos da religião Shingon, os ensinamentos de Shinran e de Nichiren, os salmos da fundadora da Tenrikyo e Ofudesaki, da fundadora da Onmoto, todos eles têm um lado negativo, isto é, cheiram exageradamente a religião. Entretanto, também tem seu aspecto positivo, pois possuem um mistério que ora julgamos entender, ora nos parece incompreensível, e talvez seja por isso mesmo que eles exerçam certa atração. Uma vez que é difícil interpretá-los, dependendo da pessoa, esses ensinamentos podem ser compreendidos de diferentes maneiras, o que facilita a formação de ramificações. Além disso, a história nos mostra que quanto maior for o número de adeptos de uma religião, mais ocorrerão subdivisões que lutam entre si. Assim sendo, não conseguindo captar a essência da fé, os fiéis frequentemente se sentem confusos e dificilmente conseguem alcançar o verdadeiro estado de paz interior. Diante dessa realidade, seria praticamente impossível unificar harmoniosamente até mesmo uma única religião por meio desses ensinamentos. Consequentemente, a união de todas elas torna-se impensável. Este deve ser também o motivo do aparecimento de novas religiões a cada ano que passa. Observando somente o Japão, notamos que a tendência atual é aumentar o número de religiões proporcionalmente ao crescimento da população. Jeová, Deus, Logos, Tentei, Mukyoku, Amaterasu Okami, Kunitoku Tachi no Mikoto, Jesus Cristo, Buda Sakyamuni, Amida e Kanon constituem o alvo de devoção de diversas religiões. Além destes, que são os principais, poderíamos citar Mikoto, Nyorai, Daishi e inúmeros outros. Sem dúvida alguma, não levando em conta Inari, Tengu, Ryujin e mais alguns, que pertencem a crenças populares. Eles são divindades de alto nível. É indiscutível que todos se originam do único e verdadeiro Deus, isto é, do Supremo Deus. Até hoje, contudo, cada religião se considera mais elevada que as demais, havendo certa discriminação entre elas. Dessa forma, é impossível promover a união de todas. Apesar disso, o objetivo das religiões é o mesmo, ou seja, não há uma sequer que não deseje a concretização do paraíso na terra, do mundo paradisíaco, do mundo ideal, em que toda a humanidade é feliz. Entretanto, o que é preciso para que este mundo se concretize? É necessário que surja uma religião que promova a união do mundo inteiro. Para tanto, deverá ser grandiosa e ultra-religiosa, a ponto de toda a humanidade crer nela. Não quero dizer que essa religião seja a Igreja Messiânica, mas a missão desta é ensinar o meio que possibilitará a realização do mundo ideal, ou seja, mostrar como elaborar o plano, o projeto para a construção deste mundo. À medida que o número de pessoas conscientes disso aumentar em cada país, avançaremos gradativamente rumo ao nosso objetivo. Em síntese, será o esclarecimento da verdade. Através dela,
todas as falácias se tornarão evidentes e serão corrigidas, concretizando um mundo de luz, claro e límpido. Naturalmente, o mal será excluído do ser humano. O bem, que estava subjugado, prosperará e a humanidade desfrutará da felicidade. Portanto, em primeiro lugar, é fundamental que a verdade seja divulgada às pessoas sem exceção. Falando assim, talvez as pessoas retruquem que desde os tempos antigos inúmeros grandes mestres já vieram ensinando tudo sobre a verdade e que, por conseguinte, a essas alturas, isso não seria mais necessário. Contudo, este é o problema. Isso porque, se a verdade tivesse sido desvelada até o presente, ela já teria sido esclarecida e o mundo paradisíaco estaria concretizado ou se encontraria próximo. Todavia, sequer visualizamos indícios de tal afirmativa. Em termos materiais, talvez possamos dizer que estamos nos aproximando do paraíso. Por outro lado, ou seja, em termos espirituais, não se observa nenhum avanço, sendo que há até mesmo um retrocesso. Assim, sequer podemos prever quando o mundo paradisíaco será verdadeiramente concretizado. Desse modo, as pessoas perceberão que o motivo reside no fato de até hoje ter se acreditado numa verdade que na realidade não era a verdade. O melhor meio para constatar o que estou dizendo é observar a real situação do mundo. Tudo se encontra por demais distante da condição paradisíaca. A doença, o maior sofrimento do ser humano, não está diminuindo e o dissabor da vida denominado pobreza continua. O conflito entre os indivíduos, entre os países, isto é, a guerra, encontra-se na situação que podemos observar. Portanto, isso é a prova de que a verdade não está sendo posta em prática. Consequentemente, aquilo que até agora era considerado verdade, na realidade, consistia numa pseudo-verdade. Esta, além de não ter sido benéfica, veio até mesmo sendo um obstáculo à construção do paraíso. No entanto, finalmente o tempo chegou. Deus esclarecerá a verdade à humanidade através de minha pessoa. Sendo essa a razão da instituição da nossa Igreja Messiânica, os textos que eu escrevo são orientados por Deus de tal forma que todas as pessoas possam compreender. Assim sendo, o que escrevi até agora é verdade. Vou desvelar a pseudo-verdade e ensinar como sanar suas falhas, refletindo-as no espelho da verdade. Assim, não só ficará clara a diferença entre a verdade e a pseudo-verdade, como também vou mostrá-la com base na realidade. É isso que vem a ser o método do jorei, o cultivo agrícola natural, o aperfeiçoamento da arte e a construção do modelo do paraíso terrestre. Em suma, o empreendimento que agora estou realizando, o grande esforço para que todos compreendam a verdade por meio da palavra escrita, constitui um importante processo de esclarecimento da verdade. Em 25 de setembro de 1951. Teoria da harmonia, título anterior à dialética da harmonia. A harmonia é uma palavra utilizada desde a antiguidade que soa, em um primeiro momento, como algo positivo. Em geral, é tida como um caminho natural, mas, na verdade, existem pontos que não podem ser aceitos cegamente. Isso porque essa forma de pensar é superficial, apesar de não estar totalmente errada. Sendo assim, precisamos aprofundá-la. Tudo o que há no universo acha-se em perfeita harmonia. Não existe um mínimo sequer de desarmonia. Aquilo que se apresenta aos olhos humanos como desarmonia é apenas a parte visível.
Isso porque a desarmonia é criada pelos seres humanos e sua origem provém da ação antinatural. Ou seja, do ponto de vista da grande natureza, o surgimento da desarmonia em decorrência da ação antinatural é a verdadeira harmonia. Esta é a correta e imparcial verdade. Neste sentido, basta que o ser humano obedeça às leis do universo para que todas as coisas se harmonizem e caminhem normalmente. Assim, quando se promove desarmonia, nasce desarmonia, e quando se promove harmonia, nasce harmonia. Uma vez que essa é a grandiosa harmonia da natureza, quando o ser humano aprofunda sua compreensão sobre esse assunto, torna-se feliz. A maior prova disso é que o que hoje é desarmonia, com o tempo se transforma em harmonia. Por outro lado, muitas vezes, quando estamos despreocupados, achando que está tudo em harmonia, quando menos se espera, ela é quebrada e se transforma em desarmonia. Esta é a realidade do mundo que exige nossa profunda reflexão. É bom que tenhamos sempre em mente que aqueles que têm visão sojo enxergam desarmonia nas coisas e, ao contrário, os de visão dágio enxergam a harmonia. Em 1º de outubro de 1952.